vamos embarcar em uma viagem nostálgica e relembrar a história de uma das bandas mais icônicas e divertidas que o Brasil já conheceu. Se você tem mais de 30 anos, provavelmente se lembra onde e o que estava fazendo no dia 2 de março de 1996. E se você tem menos de 30, nós vamos tentar te explicar o que foram os Mamonas Assassinas, o maior fenômeno e a maior tragédia da música brasileira. Na década de 1990, o cenário musical brasileiro acompanhava o contexto histórico e social e passava por uma grande efervescência. Diversos gêneros e artistas surgiam, trazendo novidades e sonoridades únicas. E em meio a esse contexto, despontou uma banda que marcou época em sua irreverência, talento musical, figurinos ousados e um humor que contagiava desde a criança ao adulto. Composta pelos talentosos integrantes Dinho no vocal, Bento Rinotto no violão, Júlio Razek, teclados, Samuel Reoli, baixo e Sérgio Reoli, bateria. A banda conquistou o público rapidamente com seu estilo único e letras que misturavam irreverência, sarcasmo e muito bom gosto musical. Aos poucos, os Mamonas foram ganhando destaque no cenário nacional, conquistando fãs fervorosos e criando uma legião de admiradores por todo o país. E o álbum de estreia, auto-intitulado Mamonas Assassinas, lançado em 1995, foi o estopim para uma verdadeira explosão de sucesso. Vamos embarcar nesta incrível jornada. Da utopia ao sucesso. Nossa viagem começa na cidade de Guarulhos, em São Paulo, onde tudo teve início. No ano de 1990, um grupo de amigos talentosos decidiu unir suas paixões pela música e formar uma banda, que nesse início se chamava Utopia. Na primeira fase, um elemento fundamental ainda não existia. Foi em um show com pouco público e bilheteria inexistente que Dinho viria a se tornar vocalista da banda após se oferecer a subir no palco e cantar com seu inglês sofrível a música Sweet Child O' Mine, dos Guns N' Roses. O carisma do baiano paulistano não passou despercebido e trouxe o tempero da irreverência que marcou toda uma geração de fãs. Outra mudança que viria a definir o estilo único foi o nome da banda. De Utopia, a banda passou a se chamar Mamonas Assassinas do Espaço, criado por Samuel Reoli e reduzido para Mamonas Assassinas. E não por acaso, a conexão com os jovens da época foi fundamental para a banda conquistar a oportunidade de gravar seu primeiro álbum de estúdio. Rafael Ramos, de 16 anos, amigo da banda, filho do diretor artístico da EMI, João Augusto Soares, insistiu na contratação ao ouvir no Repeat uma fita demo dos Mamonas, junto com a galera do colégio, que também se viciou naquelas músicas de espírito adolescente. Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! E acordes de guitarra. Após assistir uma apresentação do grupo, em 28 de abril de 1995, João Augusto resolveu assinar contrato com os Mamonas. A EMI veio a faturar cerca de 80 milhões com a banda e o intitulado álbum Mamonas Assassinas chegou a receber tão cobiçado disco de diamante. Está entre os discos mais vendidos da história do país e, segundo informações da época, chegou a ter 2 milhões de cópias comercializadas em 6 meses. Além disso, fez bastante sucesso em Portugal, ganhando disco de ouro por lá. Os integrantes do grupo traziam consigo influências musicais variadas, indo desde o rock, pop e até mesmo o sertanejo e o baião. Essa mistura de estilos com letras sarcásticas e irônicas acabou se tornando uma marca registrada da banda. O chamado comedy rock surgia ali como trilha sonora
de um povo que faz piada das mais diversas situações cotidianas. Com o sucesso meteórico do primeiro álbum, canções como Pelados em Santos, Vira Vira, Robocop Gay, Sabão Cracrá e 1406 se tornaram hits instantâneos, conquistando as rádios, as paradas de sucesso e, é claro, o coração dos fãs. A banda era um grito de não se leve tão a sério e por isso mesmo era universal e não deixava ninguém passar imune. Gostando ou não gostando, seu avô, seu pai e seu irmão mais novo com certeza sabiam continuar a letra inteirinha quando alguém começava a cantarolar. Mina! Seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão. Entre as várias faixas do disco, algumas focam-se em paródias de músicas conhecidas do público em geral. Lá vem o alemão. Baseia-se no sucesso da época. Lá vem o negão, do estilo pagode, e Boys Don't Cry. Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Dos The Cure. A versatilidade de estilos musicais era também uma marca dos Mamonas, onde quase todos os gostos eram abrangidos, ajudando ao sucesso do grupo. Os shows para os amigos e família da época do Utopia ficaram no passado, e os Mamonas Assassinas ganharam uma legião de fãs fervorosos que lotavam ginásios inteiros e cantavam a pleno pulmões cada palavra das músicas. A energia contagiante do grupo e sua capacidade de levar o público à euforia se tornaram constantes. Com o sucesso estrondoso, não existia um domingo em que eles não estivessem em algum programa de auditório, vestidos com suas fantasias sem sentido, danças sincronizadas e muita animação, com carisma e simpatia únicos. Seja no programa do Faustão, do Gugu, de SBT à Globo, a gente parava na frente da TV para dançar junto com eles o Vira ou deixar a mãe louca cantando Sabão Cracrá. Professores, não briguem com as crianças. Deixe elas cantarem Sabão Cracrá. Era como se o recreio do colégio continuasse em casa, com nossos amigos ídolos bem ali na nossa sala. Que saudade! Mesmo assim, como qualquer um que se destaque no meio artístico, houve quem quisesse censurá-los, por considerar as letras das canções indecentes demais. Um diretor da Radiobras resolveu proibir sua execução na rede oficial de rádio. A determinação foi retirada por ordem da presidência da Radiobras. O diretor foi, coincidentemente ou não, demitido. Censuras e críticas à parte, o sucesso não se limitou apenas ao público. A crítica reconheceu o talento do grupo e eles receberam diversos prêmios e indicações, como o Troféu Imprensa de 1996, nas categorias Revelação do Ano e Melhor Música para Pelados em Santos. Para que as novas gerações tenham uma ideia da magnitude do que foi o fenômeno Mamonas da década de 90, vamos trazer alguns dos seus recordes. Recorde brasileiro de vendas num só dia, 25 mil exemplares em 12 horas. Disco de estreia mais vendido da história da música brasileira com Mamonas Assassinas. Recorde mundial, disco que mais vendeu em menos tempo, Mamonas Assassinas, com 3 milhões de cópias em menos de um ano. O álbum Mamonas Assassinas ocupa a 9ª posição dos discos mais vendidos na história no Brasil. Segunda maior audiência da história do SBT, com um cachê que chegou a R$100 mil por show, um dos maiores da época no país, faziam em média 30 apresentações por mês, o que só se tornava possível com um cotidiano de viagens aéreas a bordo do jatinho Learjet. O fim trágico da alegria de uma geração. O mesmo Learjet que, depois de conduzir a alegria por todo o território nacional,
trouxe um país inteiro às lágrimas ao, em 2 de março de 1996, enquanto voltavam de um show em Brasília, chocar-se contra a Serra da Cantareira numa tentativa de arremeter voo, matando todos que estavam no avião. O acidente havia matado todos os integrantes da banda mais popular do país, além de um segurança, um assistente de palco, o piloto e o copiloto. O enterro, no dia 4 de março de 1996, no cemitério Parque das Primaveras, em Guarulhos, São Paulo, fora acompanhado por mais de 65 mil fãs. Em algumas escolas, até mesmo não houve aula por motivo de luto. O enterro também foi transmitido em TV aberta, com canais interrompendo sua programação normal. Era um luto coletivo. O dia 2 de março foi em um domingo, ironicamente no dia em que todos nós estávamos acostumados a ligar a TV para rir com eles. Choramos suas mortes. Pais consolavam seus filhos que haviam acabado de perder seus ídolos de forma tão abrupta e precoce. Nunca antes, e talvez até hoje, nenhum artista brasileiro, tão no auge de seu sucesso, teve a carreira interrompida de forma tão precoce e de maneira tão trágica. A imprensa da época, de ética ainda mais questionável do que a que temos hoje, e com sede de lucrar, expôs de maneira cruel fotos do local do desastre aéreo com os corpos dos integrantes. A reação de alguns curiosos também foi algo chocante e de extrema falta de sensibilidade e empatia. Com a desculpa de que estavam exercendo o jornalismo e que havia grande interesse público, as emissoras bateram um recorde de audiência e os jornais impressos apelavam para informações mórbidas, como relatos sobre os pedaços de corpos espalhados pelo terreno, onde o avião dos Mamonas caíra, com vendas movidas por essas notícias e imagens que o bom senso nos impede de reproduzir. Outro ponto que a imprensa da época fez questão de explorar foi o do apelo ao sobrenatural, reforçando as previsões da vidente pop da época, conhecida como Mãe de Ná, que afirmou meses antes que a banda não ficaria por muito tempo na Terra. Outro fato que ainda dá arrepios em muitos que viveram o ocorrido foi a divulgação de um vídeo com Júlio Hasek, o tecladista dos Mamonas, em que ele citava um sonho com queda de avião. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Durante uma entrevista ao Top 20 MTV, à época comandado pela apresentadora Cuca Lazarotto, Dinho afirmou que os Mamonas Assassinas não lançariam um segundo disco. Vamos fazer um show no interior e nós vamos de monomotor. Você já ouviu falar em La Bamba? No entanto, toda a áurea de mistério sobre possíveis premonições não retiram o caráter trágico e todo o luto coletivo que possivelmente uma geração inteira tenha enfrentado pela primeira vez. O legado. Desde então, inúmeros artistas e fãs têm prestado homenagens aos Mamonas Assassinas, seja através de shows de tributo, interpretações de suas músicas ou simplesmente mantendo a memória e o legado da banda vivos. E assim chegamos ao fim dessa emocionante viagem sobre uma das bandas mais icônicas e amadas da música brasileira. Que sua alegria e talento permaneçam vivos em nossos corações. Para nós, ficou a lição de que saber fazer as pessoas rirem é marcar o coração delas para sempre. Se inscreva no canal e deixem nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima!